você pode também dominar a gramática da Libras, fazendo uma comparação visual e espacial com o português. É isso que nós vamos fazer agora, explorando as dimensões da gramática da Libras. Seja muito bem-vindo, eu sou o Madison Barreto, esse aqui é o meu sinal, sou cofundador aqui da Universidade da Libras e Unidestrava, e vamos agora para os pilares da gramática da Libras, realmente, para a gente poder avançar aqui. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa de saber sobre a gramática da Libras, quer você esteja começando agora na Libras, começando a aprender agora seus primeiros sinais, as primeiras palavras em Libras, ou mesmo você já esteja avançando e queira montar frases em Libras, estruturar as frases justamente na ordem gramatical da Libras, ou mesmo se você está começando a interpretar ou quer se desenvolver como intérprete, primeira coisa que você precisa de ter em mente é que existe uma estrutura diferente entre a gramática do português e a gramática da Libras. Nesses mais de 23 anos que eu tenho de prática e experiência na Libras, sendo casada há mais de 13 anos com a Raquel, minha esposa, que é surda, eu percebi algumas nuances muito específicas naquilo que a gente vai diferenciar aqui. Preste atenção no seguinte: o português, a gramática do português, ela tem uma estrutura auditiva, é uma estrutura baseada em sons. Então, por ser uma língua oral, uma língua falada, ela é baseada nos sons que a gente fala. Para outra pessoa receber a mensagem, ela vai ouvir. Então, a gramática do português segue esse tipo de lógica. Consequentemente, essa estrutura auditiva do português, ela é uma estrutura linear, uma estrutura sequencial. Então, você emite um primeiro som, depois você emite mais um som, e mais outro, e mais outro. Aí você formou uma sílaba ou uma palavra. Depois você vai emitindo mais, faz pequenas pausas e assim você emitiu mais uma palavra, montou já uma frase e assim por diante. Para além disso, de ser tão linear e tão sequencial, o português em si tem quase que infinitas conjugações verbais. Você deve se lembrar lá na época da escola que você fazia aquela lista imensa lá de tempos verbais, indicando não só o passado, o presente e o futuro, mas o futuro do passado, né, o futuro do pretérito e tantas outras coisas assim. Você deve se lembrar disso. Então, o português ele tem uma lógica muito específica. E lembrando que o português em si é uma língua, o português brasileiro, é uma língua que foi originada de muitas outras línguas nesse processo. Então, consequentemente, ela é uma mistura de tudo isso. Percebe? E além disso, por ser uma língua oral auditiva, o português também tem ritmo e entonação. Isso é chamado de prosódia, que no caso das línguas orais, das línguas faladas, é através dessa entonação. Então você pode falar assim com mais ênfase, mas você pode falar de forma mais calma, enfatizando algumas palavras, gerando um pouco de suspense naquilo que você vai falar. Ou você pode falar na velocidade normal, que é a velocidade de fala, de conversa nossa no dia a dia, percebe? Tudo isso aí, esse ritmo, essa entonação, essa ênfase que você vai colocar com uma forma estratégica, e isso vai influenciar todo o conjunto gramatical do português. Percebeu? Ou seja, tudo da lógica gramatical do português é baseado em sons e é baseado nessa lógica auditiva o tempo todinho. Só que a estrutura da Libras é uma estrutura visual. Então, a Libras é uma língua visual. Você não usa sons ou a sua audição para se comunicar em Libras. Ela usa, na verdade, esse espaço tridimensional, que é esse espaço aqui para cima e para os lados, que é mais ou menos como se fosse justamente um quadrado aqui, sim, no meu espaço de sinalização. Para além disso, a gente usa também esse espaço para frente, essa profundidade. Então, um lado, dois lados, três lados. Percebe? Então é um espaço tridimensional e a língua de sinais é feita nesse espaço aqui. Madison, tem algum sinal que é feito nas costas que não é nesse quadrado à frente? Tem um sinal de costas, tem um sinal de meningite, tem um sinal do Pará, tem um sinal de falar mal de alguém pelas costas, que também pode ser feito assim. E basicamente isso. Os outros sinais todos são feitos praticamente aqui na frente do corpo. Algumas coisas relacionadas o sinal de pulmão aqui, algumas coisas relacionadas ao pulmão também.
mas outros são feitos na frente do corpo. E a estrutura visual da Libras faz com que ela tenha uma lógica visual, uma lógica que é simultânea. E quando a gente observa essa questão da lógica simultânea da Libras, isso significa que, ao mesmo tempo em que você está sinalizando algo com a sua mão direita, você pode estar fazendo outra coisa com a mão esquerda. Exemplo, você pode ter aqui uma pessoa que está vindo aqui e outra pessoa que está vindo aqui. Então, você tem duas sinalizações, ou seja, você está dizendo duas pessoas estavam caminhando uma em direção à outra. E você está fazendo isso tudo ao mesmo tempo, usando partes diferentes do seu corpo para essa comunicação, percebe? Então, aqui é uma forma de descritiva, chamada de classificador, que já é um outro tópico do que eu vou falar aqui. Só que, além de ter essa simultaneidade aqui, tem a simultaneidade em relação ao tronco. Então, você pode enfatizar assim, ó. Então, a ênfase dessa comunicação aqui está nessa pessoa caminhando em direção à outra, como se eu estivesse representando ela, por isso que meu tronco está inclinado aqui. Só que, além disso, eu posso adicionar a expressão facial. Então, agora o significado é diferente. Essa pessoa aqui está caminhando em direção à outra com raiva, percebe? E se eu virar isso aqui e fazer assim, é como se essa pessoa aqui estivesse amedrontada. Como se não, ela está amedrontada, assustada com o que está acontecendo, percebe? Isso também significa que através dos classificadores, de toda essa lógica visual que a Libras tem, em que você pode fazer assim, indicando que tem uma porta aqui, assim indicando que tem uma outra porta aqui, e fazer assim, indicando que a pessoa foi para a porta do lado esquerdo e outra pessoa foi para a porta do lado direito. Se eu volto aqui, é essa pessoa que veio para cá. Não é a mesma pessoa que estava aqui antes, porque a que estava aqui foi para a porta de lá. E aí, se, por exemplo, vem um carro que assim, para, estaciona, e ela entra no carro e segue, essa estrutura aqui, quem seguiu era a pessoa que estava do lado de cá, que entrou na porta do lado direito, que saiu dela e que depois entrou no carro que estacionou perto dela, percebe? Então, toda essa lógica faz com que você tenha muito mais flexibilidade na estrutura da frase em Libras. Então, aquela lógica de sujeito, verbo, objeto, objeto, sujeito, verbo, objeto, verbo, sujeito e coisas semelhantes a isso. Isso aqui eu vou colocar uma interrogação porque eu não lembro ele de qual, se essa estrutura aqui também é possível na Libras. E tem, entre outras, muitas tantas estruturas na Libras, existem estruturas que são mais importantes, que são mais usadas, existe uma lógica visual, preste atenção nisso aqui, ó. É uma estrutura visual, então tem uma lógica visual para você realmente entender como é que funciona a gramática da Libras em si. E aí que vem uma grande diferença entre a estrutura do português e a estrutura da Libras e a estrutura do português sinalizado, que é: como eu e você somos ouvintes, o nosso cérebro já está totalmente imerso nessa cultura ouvinte que a gente nasceu aqui. Só que os surdos, eles não estão imersos nessa cultura ouvinte que eles nasceram. Por quê? Porque eles nasceram, muitos deles sem ouvir, ou se tornaram surdos na primeira infância, na adolescência, e por isso, muito dessa memória auditiva, alguns deles nem têm, porque nasceram surdos, ou porque ficaram surdos lá nos primeiros anos. Por exemplo, a minha esposa Raquel, ela ficou surda com 10 meses. Ela tinha nascido 10 meses, ela ficou surda. Percebe? Ela teve meningite, a medicação para meningite é tóxica ao ouvido, enfim. E qual que é o grande lance? Por ela, e assim muitos outros surdos, provavelmente a maioria deles, não ter esse tipo de memória auditiva do português, então toda a comunicação em Libras é de forma visual. Só que eu e você que somos ouvintes, por a gente já ter instalado na nossa mente a lógica do português, essa gramática auditiva do português, muita gente que está aprendendo a Libras do jeito errado acaba fazendo a sinalização da Libras na estrutura gramatical do português. E o resultado disso é o quê? O surdo não te entende. É um problema muito grande. Então, exemplo, nessa estrutura que eu fiz aqui, uma pessoa que usa o português sinalizado tenderia a fazer dessa forma aqui, por exemplo. Tinha uma pessoa na minha direita e tinha outra pessoa na minha esquerda.
a pessoa da direita foi para a esquerda, a pessoa da esquerda foi para a direita. Uma foi encontrar a outra. Percebe? Então, toda essa lógica aqui parece que está na Libras quando você tira o áudio, parece que está na Libras quando você vê alguém fazendo na televisão, ou alguém interpretando na sua igreja, na sua religião, um amigo, um parente, aquele intérprete que você gosta de acompanhar, aquela intérprete que você gosta de acompanhar nas redes sociais, alguém fazendo uma música. Mas, por mais que para uma pessoa ouvinte, olha isso aqui e acha que está certo, não está certo. Essa não é a estrutura da Libras, não é a lógica visual com que a Libras realmente é. Simples, prática, intuitiva, uma língua encantadora, uma língua bela. E eu poderia fazer muitos outros exemplos do português sinalizado, mas na hora que a gente chegar nas frases aqui, eu vou demonstrar outras formas aqui. Então, qual que é a grande questão? Para você realmente ter uma comunicação em Libras, para você realmente se desenvolver como intérprete, se desenvolver para se tornar fluente, aprofundar na Libras e tudo mais, você precisa de desenvolver o seu pensamento direto em Libras. E aí que entra a grande questão dos conceitos básicos da gramática. A primeira questão é, existe uma sequência dos sinais. Eu falei aqui antes, né? Sujeito, verbo, objeto, objeto, sujeito, verbo, mas existem muitos outros formatos. E é fundamental que você domine cada um desses formatos. Mas isso é complicado, igual aconteceu na escola, lá na oitava série, que eu estava estudando português, ou lá na quinta série, que fazia análise sintática e morfológica das frases em português. Não, na Libras é uma outra lógica. Lembra? Os surdos não ouvem. Então, toda essa influência gramatical que o português tem por causa das outras línguas que influenciaram a formação do português, a Libras não tem isso. É uma outra lógica, baseada justamente na visualidade. E é fundamental na Libras você utilizar as expressões faciais e corporais. Então, para que lado você inclina, gira o tronco, para que lado você inclina assim, para se você inclina a cabeça para um lado, para o outro lado, vira para cá, vira para cá. Tudo isso tem significado. Para que lado você está olhando? Eu estou fazendo um sinal aqui, olhando para ele assim de cantinho de olho, ou eu estou fazendo assim, olhando para lá, com a cabeça virada. Tudo isso tem significados na Libras. Então é vital o uso das expressões faciais e corporais. Nada disso é aleatório quando você está comunicando em Libras. E é por isso que tanta gente ouvinte acaba travando na comunicação com surdos. E quando a gente fala de classificadores, é vital perceber que os classificadores, eles têm aspectos fonéticos e fonológicos e também tem uma estrutura morfológica neles e eles vão influenciar diretamente na estrutura sintática, ou seja, na estrutura da sintaxe da frase, tá? Então preste atenção nisso. Eu sei que para muitos de vocês que estão assistindo aqui, falar de fonética, de fonologia, se eu falasse em grego ia se entender melhor, né? Morfologia, sintaxe, se eu falar aqui de pragmática e semântica, então que também vai influenciar, né? Semântica e a pragmática aqui. Eu sei que para muitos de vocês, falar desses termos aqui parece um bicho de 7 cabeças. Talvez, inclusive, porque você faz uma faculdade, uma pós-graduação, especialização na área, e você não entendeu patavinas de nada disso aqui lá. Mas fica tranquilo que é o seguinte, todos esses aspectos aqui têm uma forma difícil de explicar, que é o jeito como geralmente é ensinado nos cursos, nas faculdades, nas pós-graduações, nas universidades, nos livros, mas existe uma forma prática e intuitiva de aprender. Inclusive, eu já mencionei alguns desses tópicos aqui antes, sem diretamente mencionar esses termos, mas eu estava me referindo a esses conceitos aqui. Então, fica tranquilo. O que é importante você perceber por hora é que, quando você faz uso dos classificadores, mesmo que você não saiba de forma direta esses conceitos aqui, você está usando eles porque eles fazem parte dessa estrutura dos classificadores. Então, aqui são alguns dos aspectos básicos e vitais da gramática visual da Libras. Porém, para além disso, vamos aqui para a construção das frases, a construção prática aqui das frases. Eu deixei algumas frases separadas aqui para a gente trabalhar agora, para você ver aqui na prática isso. Ó. Olha a ordem do português. Desejo muito aprofundar minha comunicação em Libras. No português sinalizado, que a gente comentou antes, seria mais ou menos assim. Desejo muito aprofundar minha comunicação em Libras, ou em língua de sinais. Seria dessa forma.
Mas isso não tem nada a ver com a Libras. Na Libras seria realmente assim. Percebe a intensidade? Se quiser, volta aí para você rever a minha sinalização aqui. Ou seja, esse muito na Libras eu vou colocar na expressão facial, na expressão dos ombros, na intensidade de fazer os sinais. O sinal de aprofundar, ele nem entra aqui, porque esse sinal de profundo aqui está relacionado a um grande de um buraco e não tem nada a ver com o que realmente você quer fazer com a sua comunicação em Libras, percebe? Eu sei sinais da Libras, mas encontro dificuldades na hora de montar as frases. Gente, eu sei que muitos de vocês, na hora que eu falei que ia fazer a construção prática de Libras, você pensou assim, eu ia falar assim, a casa é amarela, João gosta da Maria, e coisa do tipo. Pelo amor de Deus, esse tipo de frase assim não faz sentido aprender Libras com base nisso, porque na hora que você encontra, você não vai fazer frase desse jeito, você vai fazer comunicação real do dia a dia, igual a gente faz no português. Então, a frase, eu sei sinais da Libras, mas encontro dificuldades na hora de montar a frase, me sinto frustrado. Em Libras, isso fica assim. E esse sinal aqui, em Libras, ele é literalmente você pegar o chapéu e jogar o chapéu. Ou seja, é você se sentir mais do que frustrado, é quase como você desistir e desanimar. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aqui agora já pensaram em desistir da Libras. E eu sei o quanto é frustrante isso, porque desistir da Libras significa você desistir dos surdos. Mas a boa notícia é que existe um outro caminho. Quero muito aprender a montar frases em Libras Logos. É essa forma aqui de sinalizar. Outra frase aqui. Quero interpretar a Libras com clareza. Meu sonho é ser um intérprete que encante a todos com a minha sinalização. Percebe? A Libras é uma língua incrível, uma língua visual, uma língua intuitiva. Todas essas frases que eu mostrei com os exemplos aqui na Libras em si, você pode voltar um pouquinho aí e ver. Mas o que realmente é vital você perceber é que existem, quando você entende os pilares da gramática da Libras e você vai se aprofundando realmente na aplicação prática da sequência dos sinais, do uso das expressões sociais, como fazer isso, os classificadores, tudo vai ficando mais prático e mais intuitivo. Eu quero te convidar para participar de um próximo passo comigo, que vai ser a imersão gramática visual da Libras. A imersão gramática visual da Libras, você vai aprender a lógica da Libras e como que os surdos realmente pensam, por que eles sinalizam do jeito como eles sinalizam. Você vai entender também como que funciona a gramática da Libras. Você vai entender de verdade a gramática. Você não vai ficar decorando regras, você vai entender. Uma vez que você entende, você vai saber usar. Você vai compreender quais são os vários tipos de estruturas das frases em Libras. Quando usar cada uma dessas estruturas. Qual que é a melhor estrutura para aquilo que você quer passar para Libras, quer seja para conversar em Libras, quer seja para interpretar. Como superar o português sinalizado, ou seja, como parar de ficar sinalizando a Libras na estrutura do gramatical do português, que é um negócio que o surdo não vai entender da forma como realmente é. E claro, a gente vai estar fazendo toda essa imersão recheado de práticas com exemplos práticos do dia a dia. Agora, é importante você saber que tudo isso está baseado na aplicação das neurociências cognitivas. Então, não apenas você vai entender a gramática da Libras e saber melhor como montar as frases em Libras para você se comunicar, para você se aprofundar na Libras, para você poder interagir com os surdos, para poder você dialogar com os surdos, para você poder interpretar a Libras na prática. Mas, para além disso, você vai entender isso dentro de
de como que o cérebro funciona, dentro de como que o cérebro de uma pessoa surda funciona, dentro de como que o cérebro de uma pessoa ouvinte, como eu e você, funciona, e de como você aplicar os princípios que os surdos usam de forma natural e intuitiva, por eles serem surdos, e o cérebro deles estar adaptado para a visualidade, mas como que você, sendo ouvinte, pode utilizar isso ao seu favor. Então, isso aí é a aplicação das neurociências cognitivas, além das práticas e tudo mais que a gente vai ter. Também você vai ver tudo isso aí justamente aplicando e desvendando a linguística da Libras na prática. E claro, baseado, obviamente, na cultura surda e em contextos práticos. Muitas pessoas ouvintes nem sacaram que existe uma cultura surda. Ou quando fala de cultura surda, acha que cultura surda é o surdo ter uma campainha que acende a luz e apaga na casa dele, em vez de ficar tocando com barulho. Ou que o surdo usa o celular para se comunicar em vídeo, ao invés de ficar se mandando mensagem em SMS ou ficar mandando mensagem de texto. Gente, isso aí são pequenas características, sim, da cultura surda, mas a cultura surda está para além de tudo isso, e é o que você vai observar também na nossa imersão gramática visual da Libras. Agora, como que vai funcionar a imersão? Essa vai ser uma imersão especial com 3 dias no Zoom. Obviamente não é o dia todo, né? Vai ser um período do dia, provavelmente vai ser na parte da noite, mas você vai ter também a gravação completa para você poder rever. Então vai ser 3 dias de imersão comigo, online, no Zoom, em grupo, onde você realmente vai entender a gramática da Libras, como aplicar ela, como montar as frases, como passar para a Libras aquilo que você realmente quer dizer, com a gravação completa desses 3 dias por inteiro. E mais do que isso, com material de apoio para você poder baixar e assim continuar se aprofundando ainda mais. E claro, essa gravação vai estar disponível para você em nosso exclusivo portal Unilibras. E lá dentro tem as ferramentas de apoio de aprendizagem, tem a área de comentários e anotações, tem a busca das anotações também para você fazer, enfim, tem muito mais lá para você ter acesso. Então, a imersão está chegando o dia. Se você está vendo esse vídeo no exato momento em que eu estou publicando ele, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link para você poder entrar na página, saber mais detalhes sobre a imersão, entender mais detalhes. Lá você vai poder também garantir a sua vaga, lembrando que como o evento vai ser online no Zoom, então obviamente existe uma restrição da quantidade de vagas. Então quando lotar, lotou. É importante você saber também que o preço, o valor do investimento, o investimento ele vai funcionar por lotes com vagas, ou seja, exemplo, começou lá o lote 1, aí ele tem um determinado preço X. Aí, quando acabou as vagas do lote 1, vamos supor que era 30 vagas, por exemplo, aí acabou, começa o lote 2. O lote 2 é outro preço. E aí vamos supor que são mais 30 vagas. E aí, quando acabou essas 30 vagas, aí vai para o lote 3. Com outro preço. Isso significa o quê? Que quem chega na frente bebe água limpa. Sim, estou valorizando, reconhecendo e dando a oportunidade para quem realmente quer dar o próximo passo na Libras, quer se desenvolver mais, quer ter a minha orientação prática durante a imersão, realmente para você se desenvolver e ir para o próximo nível. Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui justamente já na página de inscrição. Nesse exato momento, não atualiza a página. Se inscreve pelo valor que você está vendo aqui. Se você atualizar a página, corre o risco de já ter virado o lote. Então, garante sua vaga. E ó, outra coisa aqui, você tem a minha garantia incondicional. O que que isso significa? Você se inscreve, você vai lá, você entra no primeiro dia, você participa, pergunta o que você quiser, entra no segundo dia, participa, pergunta o que você quiser, entra no terceiro dia, participa e pergunta o que você quiser. Terminou o evento, você não gostou do evento, achou que tudo você já sabia, não gostou do meu penteado das aulas, não gostou da minha voz, sei lá o que você não gostou, basta você enviar um único e-mail para contato@unidestrava.com.br e eu vou reembolsar integralmente o valor do seu investimento.
tá? Então, é preto no branco. Óbvio, se você no dia não tiver disponível, lá na página vai ter as datas, mas se no dia você não puder participar ao vivo, fica tranquilo que você vai ter a gravação completa, mais material de apoio para você baixar. Então, vai lá, agora é a sua vez, garante a sua vaga e a gente se vê do outro lado.